Como é que nasceu, Nelson, a sua relação com o cinema? Bom, na minha época nasceu inicialmente como espectador de cineclube. Logo depois da guerra, eu estudava Direito e nós começamos a montar cineclubes na universidade. Haviam dois naquele momento, muito importantes, e que estavam trazendo de volta o debate sobre o cinema. O Cineclube de São Paulo e o Cineclube do Museu de Arte. Claro que imediatamente toda a minha geração, um grupo de amigos, enfim, pensou no cinema como uma possibilidade não só de enriquecimento cultural, de visão de mundo, mas também como uma carreira profissional. Acho que desde o começo nós tivemos essa relação importante com o cinema, de ver no cinema uma possibilidade de trabalho e de expressão artística. Agora, eu quero acrescentar que isso estava acontecendo em São Paulo, nos anos 45, 46, até a época da fundação da Veracruz, em São Paulo. De Rio 40 Graus. De Rio 40 Graus, seu primeiro longa-metragem, A Tenda dos Milagres, o mais recente, que modificações se operaram no seu processo de trabalho e nos seus filmes de um modo geral? Eu acredito que cada filme, para mim, é uma atitude, requer de mim uma atitude nova, né? Eu preciso enfrentar cada tema que eu escolho de uma forma diferente. Acho que de filme para filme eu tenho uma postura que não se identifica com a outra, com a anterior. Eu acho que é sempre uma renovação, não que renovação de linguagem, mas uma renovação nessa relação entre o diretor e o tema escolhido, o assunto escolhido, etc. É uma atitude muito parecida com a do jornalista. Já falei isso outras vezes, que o que me preocupa, antes de mais nada, é desvendar um certo assunto e torná-lo familiar para o espectador. É encontrar como se diz aí, um ângulo novo daquela, vamos dizer assim, daquela questão ou daquele fato social humano que escolher por uma razão qualquer para se transformar num filme. Por isso que eu acho que de filme para filme é sempre uma transformação, porque a preocupação primária se modifica profundamente. Por mais de uma vez, você já disse que quer fazer um cinema popular sem, contudo, ser um cinema comercial. O que exatamente você quer dizer com isso? É uma preocupação antiga que, no fundo, significa colocar o cinema, né, ao lado da visão do nosso povo. Quer dizer, uma visão que ela tem que ser uma visão a favor dele, quer dizer, a favor de suas posições, digamos, sociais, colocadas dentro da organização do nosso país, da organização social do nosso país, suas reivindicações básicas. E, em segundo lugar, também a sua visão cultural, né? De que maneira há, dentro de todo o processo cultural do nosso povo, não o erudito, não o colonizado, mas o que é realmente criado pelo povo, de que maneira há uma forma de ver essa própria realidade, enfim, essa realidade social e humana que está presente em todas as nos dias de hoje. Quer dizer, sem uma forma predeterminada de espetáculo, sem uma forma predeterminada de expressão cinematográfica. É uma busca conjunta de visão popular da realidade e de uma expressão cinematográfica ligada a isso. É claro que há elementos importantes para isso, quer dizer, formas de comunicação da nossa cultura popular, quer dizer, desde do conto oral, né, das narrativas populares,
não é? Orais, até a literatura de cordel, as próprias manifestações da música popular, não é? Sem registro. Enfim, há mil formas populares de expressão e das quais nós podemos tirar, não é, modelos para a nossa expressão cinematográfica. É um rompimento total com uma expressão cinematográfica fechada, formal, que vem do cinema industrializado. Só um instante. Vários de seus filmes são retirados de obras literárias, enquanto outros têm roteiros produzidos por você mesmo. Qual é a diferença entre um filme adaptado de obra literária e outro feito em cima de um roteiro específico? Eu acho que não há, no fundo, uma diferença muito grande, porque eu trabalho em cima do tema propriamente dito. E para contar melhor como eu trabalho, esclarecer bem essa questão, eu tenho que contar uma história, assim, que foi o trabalho de Vidas Secas, por exemplo. Naquela época eu conheci o Nordeste através de trabalhos profissionais, realizando documentários sobre empreendimentos de obras governamentais, etc, etc. E foi numa época em que houve uma seca, 58, uma seca bastante forte. E eu conheci então o flagelado. É claro que eu tinha toda a literatura na cabeça, tinha todas as informações, não é, tiradas do livro mesmo, da formação acadêmica que eu tinha, e como sulista também, com todo o exagero pronunciado pela imaginação que a gente tem a respeito de outras partes do país que desconhecemos. Procurei então escrever uma história minha sobre aquela realidade, aqueles acontecimentos. Mas na medida que eu procurava ser original, eu sentia cada vez mais que me distanciava profundamente daquela realidade e que me aproximava cada vez mais dos verdadeiros testemunhos que foram feitos principalmente através da literatura nordestina. E o homem que aparecia sempre, o autor que me aparecia sempre na cabeça era Graciliano Ramos. E o livro dele, Vidas Secas. É claro que chegou um momento que deu estalo. Disse, por que eu vou escrever uma história superficial, boba, com uma visão de sulista sobre uma realidade que eu apenas estou começando a conhecer? Quando já existe um livro que conta tudo com poder de síntese, com análise aprofundada daquela realidade. A minha missão seria então de transpor o livro de Graciliano para o cinema. E assim é o trabalho que eu tenho, quer dizer, não há uma predileção por escolher uma obra literária ou fazer uma história original. Agora, no decorrer dos anos, depois dos filmes feitos, dá para sentir, quer dizer, eu próprio posso pensar a respeito do que eu fiz e dizer que há momentos em que há uma necessidade muito subjetiva, minha mesmo, de contar uma história que eu mesmo inventei, uma história que eu vivi, uma história que só pode ser realmente produzida pela minha cabeça e pela minha câmara. Então daí aparece realmente o argumento original. Tá? Essa é a diferença que eu acho básica. Por exemplo, o meu primeiro filme, Rio 40 Graus, que é um filme da juventude, é um filme que ao mesmo tempo que eu chegando de São Paulo e fui trabalhar num estúdio que era na boca de uma favela, a favela do Jacarezinho, e eu tinha todas as ideias do cinema neorrealista, sobre as quais eu me formei como cineasta. E quando eu conheci a favela, o favelado, as relações dentro de uma favela e as relações da favela com a comunidade, com a cidade, evidentemente que eu tive um outro estado, quis fazer um filme, escrevi a história e quis contar tudo no mesmo filme. É uma história original, mas minha, quer dizer, original nesse sentido, que foi eu que escrevi, mas também uma história que é toda ela afiliada, quer dizer, ela vem do mesmo, vamos dizer, do mesmo processo de observação que
Há na literatura especificamente carioca, eu acho que desde Manuel Antônio de Almeida, com as Memórias de um Sargento de Milícias, assim como o Rio Zona Norte, que já é um filme um pouco mais ligado a uma experiência pessoal que eu conheço bem, que é a do meu compadre Zequete, o compositor de sambas, que é a história do compositor do Morro e que tem toda essa relação com essa a sociedade que explora o compositor, né, o problema de direitos autorais, a rádio. Né? Naquela época ainda não existia televisão, mas era também uma história que me dizia muito respeito e era a colocação também do artista popular, do criador, não é, sem condições de fixação de sua própria obra. Ele sabia fazer samba, mas não sabia escrever música. Ele vivia a alma do morro, mas não tinha condições de comerciar o seu produto. Ele apenas fazia o samba e esse samba era usado por outras pessoas e que tinha um rendimento econômico, mas que não chegava a ele nem uma 10ª parte. Como é o seu processo de trabalho, da concepção do roteiro até o último dia de filmagem? Bem, é bastante caótico. Eu acho que todo processo de trabalho, assim, de criação é caótico. Quer dizer, na realidade, eu não tenho um roteiro definido. Eu tenho vamos dizer assim, uma estrutura de filme. Eu sei mais ou menos quais são os personagens, os ambientes onde devo filmar. Aliás, eu devo saber isso para poder dizer à produção, para que ela possa se preparar para fazer todo o seu trabalho. Mas não termino nunca, vamos dizer assim, a forma do filme. Esse trabalho permanece até o momento em que eu estou dublando ou montando, dando a forma final na mixagem. Há sempre uma abertura para introduzir novas concepções ou modificações, ou enfim, reduzir coisas, cortar. Sempre uma abertura permanente eu não tenho um roteiro definido e não filmo o roteiro que eu escrevi. Eu acho que todo esse trabalho da concepção do ator, do personagem, do diálogo, da história, ela permanece aberta durante a filmagem, durante a montagem, durante todo o trabalho de sonorização. Como é que surgiu o Mandacaru Vermelho? Esse foi uma das primeiras experiências de improvisação, realmente, que eu tentei fazer Vidas Secas, tinha uma produção organizada para fazer Vidas Secas. Isso foi em 59. E a equipe toda já estava no local escolhido de filmagem, que era centrado em Juazeiro da Bahia. Mas naquele momento houve uma grande chuva, inundou a cidade, os campos ficaram completamente verdes. Enfim, o cenário do filme, o cenário de Vidas Secas, foi completamente destruído. Não podia pensar em filmar, a não ser esperando mais 2 anos de verão muito forte. Eu fui obrigado então a inventar um outro filme que ficou sendo Mandacaru Vermelho. Foi um filme totalmente improvisado, a história improvisada. No momento, os atores foram quase todos da equipe, com exceção do Hélio Silva, que era o câmera. Mas até o assistente do Hélio Silva entrou, né, no elenco. Foi realmente uma experiência de improvisação total. E que, combinada com a minha experiência de documentário, não é, me deu essa liberdade de trabalho que eu procuro conservar até hoje. Que é essa possibilidade sempre de estar transformando a matéria de trabalho. Né? Com você nasceu o Cinema Novo. Quais foram os cineastas que influíram na sua formação? Primeiramente, todo o cinema neorrealista italiano, especialmente Rossellini, né? Que foi o momento mais importante do cinema internacional. Com você nasceu o Cinema Novo. Quais foram os cineastas que influíram na sua formação?
primeiro lugar foi Rossellini, que apareceu logo depois da guerra, no momento mais importante do cinema, que foi o neorrealismo, né? O neorrealismo italiano. E eu acho que não foi somente o Rossellini, mas todo o processo de trabalho do neorrealismo que nos possibilitou, a nós jovens cineastas, ou candidatos a cineasta no Brasil, a encontrar uma forma de produção que não estivesse ligada ao capital, quer dizer, a uma grande soma de dinheiro. Era possível, o Rossellini... Existe uma receita para você, Nelson, para atingir o povo? Não, receita não tenho, não. É uma tentativa permanente. Eu acho que é a atitude inicial que conta mais. Essa atitude inicial, eu quero me referir à maneira de fazer os filmes. Quer dizer, toda vez que eu procuro realizar um tema popular, eu tenho que viver junto com as pessoas que estão dentro daquela realidade e dependendo daquela realidade. E não posso chegar com o equipamento, a câmera, enfim, toda essa parafernália da técnica cinematográfica como um disco voador, alguma coisa que vem de cima e que se constitui um elemento superior àquela gente, àquela realidade. Eu procuro chegar como um trabalhador, quer dizer, nenhum trabalhador de BNH é discriminado pelo fato de carregar seus instrumentos de trabalho. Eu procuro chegar com a minha câmera, o meu gravador, com a mesma atitude. E procuro me identificar com as pessoas, não é? Não somente eu, mas toda a minha equipe, meus atores, enfim, a minha patota de sempre, nós procuramos nos identificar com o objeto do nosso trabalho. Quer dizer, procuramos nos misturar com eles e adquirir de uma forma ou de outra a mesma visão da realidade. E é uma experiência muito boa nesse sentido, porque nós realmente acreditamos no que eles estão vivendo e não procuramos mentir nessa relação principal, que é a primeira, que é a relação humana, né? Desde o começo do trabalho, desde o momento que começamos a pesquisar, a perguntar por que tais coisas se dão ali, por que acontece, e procurando eliminar sempre que possível conclusões pré-fabricadas na nossa cabeça, sabe, teorizações que muitas vezes herdamos de uma má universidade, de uma formação escolar bastante teórica e antagônica ao que queremos fazer. Para você, o que é mais importante? O sucesso de bilheteria ou o sucesso de crítica? Como produtor, evidentemente que é o sucesso de bilheteria, que a gente precisa manter o trabalho e o nosso trabalho só tem resultado e continuidade na medida em que ele tenha uma resposta boa na bilheteria. Mas é claro que também o sucesso de críticas, que aliás sempre foi generosa com o meu trabalho, é importante para manter a moral da equipe e manter a nossa perspectiva. Especialmente quando a crítica é bastante, vamos dizer assim, é bem colocada, né? Quer dizer, é uma crítica que esteja também acompanhando o processo de trabalho que estamos realizando. Depois de 12 longas-metragens, de vários documentários, o que você ainda não fez e que gostaria de fazer? Há muita coisa ainda. Acho que precisaria mais 2 dúzias de filmes para fazer. Há muitos projetos assim, na cabeça e enfim, muita coisa da nossa realidade aí que está precisando de uma boa câmera, um bom microfone para a gente desvendar e colocar